Fala pessoal, beleza? Galera, eu estou aqui com o Poco X3 Pro. Como vocês podem ver, o aparelho está ligando, foi feita a CPU, só que as câmeras não funcionam. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que está o comportamento dessa placa. Vou apertar aqui no aplicativo de câmera e ele fica dando tela preta, não funciona. Perceba que todas as câmeras aqui atrás estão todas conectadas, certo? Inclusive a câmera principal, né, a câmera wide e também a câmera frontal. E o aparelho não liga. Algumas pessoas, né, que fazem um procedimento, por exemplo, de rebale na CPU, quando acontece esse tipo de falha, em alguns casos, desconectando, né, essas três câmeras secundárias aqui, o aparelho funciona pelo menos a câmera principal e a câmera frontal. Só que as outras câmeras não funcionam. E às vezes o cliente acaba nem sabendo, né, utilizando a câmera achando que a câmera está boa. E às vezes a câmera não consegue ter todo o potencial que deveria ter, né, todas as outras configurações. Só que tem técnicos que fazem isso, que não é o correto fazer, certo? E também alguns técnicos, né, até conversa com o cliente e acaba explicando para ele, e às vezes o cliente até prefere ficar com o aparelho desse jeito do que tentar novamente fazer um outro procedimento e tudo mais, e o aparelho vier a não ligar mais, por exemplo, né? Então, por que que isso acontece? Primeira coisa que a gente vai mostrar para vocês aqui é justamente por que que acontece essa falha, beleza? Vou mostrar aqui no microscópio. Eu vou desligar aqui o aparelho, vou desconectar tudo. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Mas já deixa o like aí, se inscreve no canal, deixa teu comentário. E se você ainda não é membro do canal e quer ter acesso a vídeos exclusivos, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro. Clica aqui, por apenas R$5 você vai se tornar membro desse canal e ter acesso a vídeos exclusivos que postamos toda semana. Beleza? Ó, vamos lá, pessoal. O que que acontece? Como eu disse para vocês, é um aparelho que já foi feito CPU, como vocês podem ver, né? E as linhas da câmera, pessoal, os barramentos MIP da câmera, eles conectam justamente desse ponto aqui da câmera principal. Essa aqui é o conector da câmera principal de 48 megapixels. Então todas essas linhas aqui, ó, duas vai ser MIP e uma terra, duas MIP e uma terra, duas MIP e uma GND, né? Duas MIP e uma terra, duas MIP e uma terra. Então, essas linhas MIP, né, elas são conectadas ao bloco de GPU do processador, certo? O processador é dividido em blocos. Então, esse bloco aqui, essas linhas da câmera, elas são ligadas basicamente nesse setor aqui, ó, da CPU. O que que acontece para que esse setor aqui ele não funcione? Existem duas formas de causar essa falha. A primeira forma é na hora que você extrai a CPU. Muita gente vai extrair a CPU com um gancho, dessa forma aqui, ó, com um gancho. Quando vai levantar, acaba forçando a CPU no momento errado, criando um leve empeno na CPU. Aí quando você vai repor a CPU novamente, essa parte de trás aqui, ó, essa parte de baixo da CPU, ela fica um pouco mais alta, e é justamente aqui aonde fica ligado as linhas da câmera, e por isso causa justamente essa falha. Se eu pegar aqui o meu multímetro, eu vou mostrar para vocês aqui com o multímetro, para vocês verem em condição reversa os valores que deveriam ter e não tem. Como eu mostrei para vocês, uma placa aqui não está funcionando a parte de câmera. Deixa eu ligar aqui o meu multímetro. Escala de diodo, semicondutor. Tá aí. E vamos lá. Se eu pegar a borne, vou pegar a borne para vocês. Em condição reversa, tá aqui condição reversa do conector principal, ó. Perceba que aqui, ó, duas MIP, um GND, dois MIP, um GND, né? Dois MIP, um GND, dois MIP, GND, dois MIP, GND. Todos os barramentos MIP aqui, ó, eles dão um valor, né, no multímetro Sunshine de 597 aproximadamente. Então ele vai, né, dependendo do seu multímetro aí, dependendo da placa, o valor
aceitável é entre 500, né, a 650 milivolts que deveria ter justamente nesse conector. Se eu pegar aqui, por exemplo, e fazer uma medição nessa placa ao qual a gente estava utilizando, perceba aqui, em condição reversa, na escala de diodo semicondutor, se eu pegar aqui, ó, OL, certo? Não tem valor de nada. Aqui, OL não tem valor de nada. Aqui vai dar valor, né? Valor zero, porque é uma linha GND, né? Aqui, ó, OL, aqui, OL, aqui, OL, né? OL, aí a próxima é GND, OL, OL, essa aqui tem valor 792, né? Valor um pouco alto, mas seria até aceitável, né? Se todas estivessem dando esse valor aqui, seria um valor aí aceitável, beleza? Mas ó, próxima aqui é GND, aqui é MIP, tem valor, essa outra aqui já não tem valor também. Ou seja, as linhas, os barramentos MIP aqui, eles estão desconectados justamente desse bloco aqui, ó, da nossa CPU. E vendo isso no Hard Solution aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho a câmera principal, e lembrando, pessoal, se a câmera principal ela não estiver ativa, as outras podem não funcionar também. Então, por conta de uma câmera, todas podem parar de funcionar. Então, ó, na grande maioria das vezes, quando você pegar esse tipo de falha, vai ter alguma malha de barramento MIP com solda fria para o lado da CPU. Dependendo, né, do reparo que foi feito, às vezes é apenas uma malha, duas, três, né? Vai depender aí da forma que colocaram a CPU na placa. Então, às vezes, tá várias linhas aqui mostrando valores e apenas duas não está. Outra coisa que deve ser observada também, às vezes todas aqui estão dando valor, mas essas duas aqui, ó, essas três aqui, ó, essa CCI I2C SCL, CCI I2C SDA e CAN MCLK1, elas estão dando OL também. Então, ó, elas também são conectadas justamente nessa parte de baixo da CPU, justamente é onde causa o problema. Então, às vezes os barramentos MIP mostram valores, mas essa parte aqui, ó, do controle, certo? CC1, CCI que diga, significa isso, interface de controle de câmera, certo? Controle de câmera interface, né? De trás para frente, no inglês aí seria interface de controle de câmera, e 2C que é o barramento, né? SCL, que é o clock do barramento, e aqui o dados do barramento, e aqui é um clock, né, para a câmera. Então, uma dessas linhas aqui, elas podem causar problemas também por solda fria. Então, se você verificar esse ponto aqui, ó, e tiver todas eles dando valor, você também tem que verificar essas três linhas aqui, que elas também podem deixar a câmera inoperante, ok? Então, ó, essa parte aqui devem ser totalmente verificadas. O que acontece, pessoal, para causar essa falha? Como eu falei para vocês, essa falha ela pode causar por dois motivos. O primeiro motivo é a má extração da CPU. Tirar a CPU no momento errado, né? Forçar a CPU para levantar. Então isso aí pode causar essa falha da CPU. Eu vou dizer para vocês aqui como é que vocês podem, pelo menos quem está iniciando agora, quem não tem muita prática, muita técnica, de uma forma mais segura, beleza? Como extrair sem causar esse tipo de falha aqui. Então, ó, a primeira coisa, né, é lesar a CPU, causar um leve empeno na CPU, aonde partes da CPU vai ficar soldada e alguma outra parte pode ficar um pouco levantada. Essas falhas, pessoal, no caso ela pode acontecer por câmera, como também pode acontecer por falha de rede e também por Wi-Fi. É muito costumeiro também causar problemas no setor de Wi-Fi, no setor de rede, né? E tudo isso está relacionado à má conexão da CPU na placa, beleza? Então, ó, como é que se resolve isso? Se caso for problema por empeno da CPU, eu recomendo, né? Pelo menos foi aí o que eu acabei fazendo aqui, para mim deu certo, colocar um pouco de solda. Por exemplo, você fez a limpeza aqui na malha, essas
camadas aqui, ó, por baixo, você deixa um pouquinho booleado. Você pega uma malha dessoldadora com solda, certo? Você não vai querer tirar mais a solda, você vai querer acrescentar mais solda. Então, pelo menos essa parte de baixo, você deixa um pouco booleada essa solda e não removida totalmente. Então, por aqui, dá uma limpeza geral. A parte de baixo, você pega uma malha com solda, bota fluxo aqui, passa a malha com solda, né, e fluxo, deixando o acabamento booleado, que na maioria das vezes você vai conseguir corrigir a falha, né, de lesar, por exemplo, a CPU, deixando ela um pouco meia empenada. Você consegue resolver desse jeito. Ou até mesmo, pessoal, em alguns casos, apenas uma ressolda nessa parte aqui resolve o problema, certo? Se você pegar, por exemplo, um aparelho que ele está com algumas 2 ou 3 malhas aqui sem conexão, você pode pegar nesse ponto aqui da CPU, colocar fluxo e fazer um aquecimento aqui, um reflow, que pode ser que ela não soldou bem e com reflow ela acaba soldando, né? Isso aí já aconteceu comigo aqui e eu já fiz uma ressolda aqui, já voltou a funcionar. Então tem casos aí que apenas um leve aquecimento, um leve reflow aqui, né, vai fazer com que resolva esse problema. Em casos aí de não resolver, de fazer um reflow e não resolver, então vai ter que se remover novamente a CPU e ficar, né, atento à limpeza da parte de baixo. O que acontece? Muitas vezes o técnico tira a CPU e quando vai fazer o rebalem, ou a CPU está com os pads escuros, sem estar limpo totalmente, ou a própria placa, aqui os pads na placa, estão com aquele aspecto, né, de sujeira, escuro, né, manchado, que pode não fazer com que haja uma conexão perfeita do pad da CPU com os pads da placa. Então tem que ter cuidado nesse momento que você vai fazer a extração, certo? E também a limpeza. Verificando aqui a câmera DEP, né? Ó, perceba que todas elas, ó, vão bater aqui na parte de baixo, nesse setorzinho aqui, ó. É o setor que muitas vezes quando há um empeno, né, ele não conecta bem. Então essa parte da CPU aqui deve ser trabalhada, okay? Essa partezinha de baixo aqui, ó, toda ela, às vezes, né, em alguns pontos aqui, a CPU ela não fica bem soldada, ok? Pegando a outra câmera, né, a macro, vai vir bater bem aqui também, ó, bem próximo a esse setor, né? E perceba que aqui por baixo também algumas outras linhas, né, da parte de câmera, tanto a debilitação, o clock da câmera e aqui os barramentos I2C, né, CCI, que são interface de controle de câmera. Indo para outra câmera aqui. A outra câmera é a nossa câmera de 8 megapixels, certo? Para onde vem os barramentos MIP? Justamente para o mesmo setor. Ou seja, quando vocês forem fazer a CPU, se caso aí tiver suja essa placa, já desconfie que vai causar problemas, certo? Então todas as linhas, ó, vêm bater exatamente nesse setor, que é justamente o setor que vai gerar as imagens da câmera, né? Todos os barramentos MIP eles vão bater exatamente nesse ponto, tanto de uma câmera como de outras câmeras também, ok? E a mesma coisa funciona, né, para essas outras câmeras, esses outros conectores aqui. Se você analisou esse conector principal e esse conector principal está batendo as condições reversa todas ok, então você vai analisar os outros conectores, por aquilo que eu falei para vocês, né? Tem gente que diz que há um curto-circuito em uma malha, isso aqui e tal. Eu nunca peguei falha por curto-circuito em problemas de câmeras, né, depois de ter feito CPU aí no Poco X3 Pro. O que acontece é justamente solda fria e é justamente nesse setor aqui da CPU que causa isso. Então trabalhem bem esse setor, tanto da CPU quanto também na placa. Se tirou, tem resina, tem alguma coisa, tem algum cálcio aqui por baixo que não está bem limpo, faça um belo trabalho aqui por baixo, porque muitas vezes a CPU vai soldar muito bem pela parte de cima, né, por toda a parte, e por aqui vai ficar um pouco suspensa ou até mesmo com sujeira, não vai haver a conexão perfeita. Beleza, galera? Então, deixa-me voltar para cá. Como eu falei para vocês, né, não vai dar para a gente fazer esse procedimento ainda, porque estamos esperando aí a aprovação do cliente, né? O cliente talvez não queira
fazer o serviço, queira utilizar desse jeito, então a gente não vai fazer o procedimento agora. Se caso aí o cliente fechar o orçamento, a gente vai fazer o reparo e vai estar mostrando aqui para vocês. Como eu disse para vocês o seguinte, às vezes só de fazer um reflow nesse ponto aqui da CPU, você já consegue resolver essa falha. Então antes de você tirar a CPU fora, primeiramente faça um reflow ali na CPU, né? Dá uma ressoldada na CPU ali, dá um toquezinho bem suave, para se caso tiver alguma malha ali que não está bem conectada, ela acabar, né, se conectando ali, e aí o aparelho volta a funcionar. Como eu falei para vocês, existem casos que só uma ressolda funciona, em outros casos você vai precisar retirar novamente a CPU, verificar a CPU se ela realmente está muito retinha ou se tem algum leve empeno em algum ponto dela, para você trabalhar nessa parte, né? Deixando um pouco mais alta ali, como falei para vocês, na placa, né? Deixando um pouquinho, não é altão demais não, pessoal, senão vai dar problemas na hora que você for soldar a CPU, né? Aí vai levantar demais e outra parte da frente não vai conectar e tudo mais. Então tem que ter a noção do negócio, certo? Passar uma leve camada, deixar um pouquinho mais com solda na parte de baixo e na parte de cima deixar um pouco mais limpa, né? Isso aí você vai conseguir fazer e provavelmente vai estar conseguindo resolver esse problema das câmeras do Poco X3 Pro. E isso também funciona para outros setores da placa. Se você pegar aí o Wi-Fi não está funcionando, verifique qual é a linha do Wi-Fi que vai diretamente para a CPU e faça o mesmo tipo de procedimento que a gente está ensinando aqui para a parte de câmera. Como a parte da câmera é a parte que mais dá problema, né? Inclusive eu estou com um aparelho aqui que justamente está com esse tipo de falha, a gente vai, né, eu estou gravando esse vídeo aí justamente falando delas, né, mas isso serve para qualquer setor que parar, não só no Poco X3 Pro, como qualquer outro reparo que você for fazer em CPU, né, de outros aparelhos também e marcas, ok? Então é isso, pessoal, a gente finaliza esse vídeo por aqui. Acredito aí que a dica foi bacana, não deu para explicar como a gente explicou aqui no vídeo de 1 minuto, né? Eu tentei ser o mais breve possível, cortei bastante coisa para tentar passar informação no vídeo do Instagram, mas muita gente me pedindo para fazer um vídeo mais explicativo, maior, né? Para que o pessoal aí soubesse realmente aí o que está acontecendo depois de um reparo de CPU no Poco X3 Pro, quando se falha a câmera ou qualquer outro setor, beleza? Galera, um abraço aí para vocês, Deus abençoe. E outra, antes de a gente finalizar esse vídeo, deixa eu te mostrar aqui, que eu já ia esquecendo, como é que você deve extrair a CPU. Se você está começando agora, ou se você está tendo muito problema como esse, tente tirar a CPU da seguinte forma. Tira a blindagem por completa, certo? Tira a memória, depois você tira a SDRAM e a CPU, certo? Faça um procedimento completo. Ou, se você tem mais técnica e tudo mais, você pode tirar apenas SDRAM e CPU, porém, você tira exatamente por esse ponto aqui, ó. Beleza? E não usem alavanca. Quando você usa alavanca, você tem que ter uma técnica, né, já bem aprimorada. Você tem que saber o momento certo de tirar a CPU para você não causar esses tipos de procedimento, esses tipos de problemas, né? Então, se vai tirar a CPU e você não tem muito conhecimento ainda, não conhece bem a sua estação, não sabe o tempo da CPU e tudo mais, recomendo você tirar com espátula, né? Cortando ela por baixo, ela vai sair de forma mais reta e você não vai precisar, né, levantar, forçar a CPU, fazer com que ela empene no momento da extração. Então, sempre faça um pré-aquecimento e tente tirar a CPU dessa forma, justamente com a SDRAM também, né? Tira a SDRAM, tira a CPU exatamente desse jeito, certo, pessoal? Ou pode tirar também a CPU, ó, por aqui, né? Tira essa parte da blindagem e por aqui você tira a SDRAM e depois você vem aqui por baixo e tira justamente a CPU também, né? Você pode até eliminar a memória, né? Em casos aí, se caso só criar uma solda fria na memória, vai precisar tirar, né? Mas aí fica a critério de vocês. E a parte mais complicada é justamente tirar fazendo força tipo assim, ó, com um gancho, né? Tem que ter a técnica, tem que ter
o jeito certinho para vocês não se complicarem. E eu tiro, né, justamente dessa forma aqui, e também tiro com um gancho, mas aí tem que ter habilidade para você não criar problemas tanto para você quanto para o seu cliente. Imagina você fazer a CPU, no final da CPU você vê que a câmera não está funcionando ou algum outro setor não está funcionando. É bem constrangedor, né? É bem chato isso aí. Então é isso, pessoal. Fica a dica para vocês, né, que acompanham a gente aqui no canal. Deixa o like, se inscreve no canal. E você que sempre acompanha aqui, galera, você que acompanha o nosso trabalho aqui no YouTube ou no Instagram, se você ainda não segue a gente no Instagram, siga, a gente passa dicas diariamente. O nosso Instagram é o @gscel_assistec. Só você pesquisar lá que você vai encontrar a gente no Instagram. E também, né, se caso aí vocês querem levar o negócio mais a sério, dar o primeiro passo e aprender de verdade a fazer reparos de placa como um mestre, eu recomendo você fazer um dos nossos treinamentos. O link está na descrição aqui desse vídeo ou no comentário fixado. Inclusive, o treinamento está com um valor muito bacana, acessível para todo mundo. Então não perca tempo. Se você realmente quer crescer nessa área, você precisa aprender com quem realmente pode te ensinar a ter grandes resultados. Beleza? Um abraço, Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo. Valeu, fui!